Fala galera, meu nome é Lucas e One Piece voltou. A gente voltou também para ler os spoilers iniciais do capítulo 1122. A gente vai ler os spoilers iniciais desse capítulo aqui, mas antes do vídeo começar já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. A gente vai lá para a página do Twitter One Piece News, no momento que aparecer aí na tela para vocês. One Piece News é uma página do Twitter, então se vocês quiserem seguir os caras por lá, vocês pegam essas informações do momento que eles postarem. Capítulo 1122 de One Piece. Título, nós ainda não temos informações sobre o título, mas temos informações sobre a capa, e essa capa é muito interessante. O Oda desenhou o Smoker em homenagem ao autor de Boku no Hero, já que o mangá chegará ao fim nessa semana. Smoker é o personagem favorito de Correio. Essa capa é interessante por dois motivos. O primeiro deles é o fim de uma obra da Shonen Jump, que é Boku no Hero. Essa obra está acabando. E segundo, porque o Correio ele é fãzaço do Oda. O Oda já tinha recebido uma carta quando o Correio era criança, e o Correio, se eu não estiver enganado, foi ele aqui. Ele se inspirou no Oda para se tornar um mangaka. Aí só depois que o Oda descobriu que o Correio era um fã seu que tinha mandado uma carta para ele há muitos e muitos anos atrás. Então foi meio que o Oda que inspirou o Correio a se tornar um mangaka, e agora o mangá dele está terminando. Então essa capa é bem interessante. Isso se eu não estiver enganado, porque eu acho que é o Correio mesmo que é fanzaço do Oda e mandou uma cartinha para ele. Agora indo diretamente para os spoilers do capítulo, Imet enfrenta os Gorosei. Ele usa um ataque enorme com Haki que Joy Boy selou no passado. Essa frase aqui ela é impactante e é polêmica, porque saiu um Vivricard do Zoro, um recente, que falou todos os poderes do Zoro, mas não citou que ele tem o Haki do Rei. Eu não fui atrás desse Vivricard ainda, meio que estou atolado em outras coisas para fazer, ainda não fui atrás. Mas lá não tinha que o Zoro... lá não estava escrito que o Zoro tinha Haki do Rei. Mas o Zoro usou o Haki do Rei durante sua batalha contra o King. O que significa, muita gente interpretou, que o Haki do Rei que o Zoro usou foi o Haki do Rei do Oden, que estava contido ou que está contido na Ema. E aí o Zoro utilizou esse Haki na sua batalha contra o King. Só que é meio estranho esse novo tipo de uso do poder do Haki do Rei. E eu acharia meio que um demérito pro Zoro, porque o Haki do Rei foi o seu power-up durante sua batalha contra o King. Assim como o Gear 5 foi pro Luffy contra o Kaido, e com o Sanji foi o despertar dos seus gênios, o seu fogo azul, contra o Queen. Então se o Zoro não tiver o Haki do Rei, for realmente confirmado isso, meio que um demérito para ele não evoluiu nada durante sua batalha contra o King, a não ser ter ganhado a sua espada, que foi a Ema. Mas tem uma outra tradução desse parágrafo aqui, que diz que foi um ataque que o Joy Boy selou dentro do robô, para que esse ataque fosse utilizado mais para frente. E esse é um ataque de Haki do Rei. Dependendo da forma como a gente interpretar, dá para entender tanto que o Haki do Rei foi selado dentro do robô para que ele utilizasse agora, quanto dá para entender que um ataque com o Haki do Rei foi selado dentro do robô para que ele utilizasse agora. E aí, dependendo dessas duas traduções, a gente pode ter uma visão diferente desse momento, e também do Zoro ter ou não Haki do Rei, mas eu acredito que o Zoro tenha. Continuando. Com isso, os Gorosei são enviados de volta para o salão em Marijos. E aí a gente tem spoilers adicionais sobre essa parte aqui, que fala que nem todos os Goroseis foram mandados de volta, só os que foram invocados. O Saturn foi o único que foi fisicamente para lá, e ele não foi mandado de volta para Marijos. Só os outros Gorosei que foram mandados de volta. Isso pode querer nos dizer, nos dar uma resposta do porquê os Gorosei estavam intangíveis durante toda essa batalha. Eles apanhavam e não tomavam dano. E até muitos deles estavam ali sem medo da água. A gente não sabe se eles são usuários de Akuma no Mi, se eles tiveram o poder dentro de si desde o começo, se eles são realmente aqueles animais e, sei lá, eles tomam formas humanas, a gente não sabe nada disso.
mas eles eram intangíveis, assim como as Logias não tomavam dano. E essa pode ser uma resposta, porque meio que só suas almas foram invocadas para ali, o seu corpo físico verdadeiro não foi, ou algo do tipo. A gente pode pensar em várias outras coisas. Mas um ponto fora disso é que o Saturne ele foi fisicamente para a ilha, e assim como os outros Gorosei, ele também estava tomando ataque e não estava se ferindo, ou estava se curando rapidamente. Então é como se eles realmente fossem imortais de alguma forma. Não só porque os outros não estavam lá fisicamente, não seus corpos reais, mas com o próprio Saturne, que não estava tomando dano, estava conseguindo se curar de todos os danos. Os Chapéus de Palhas estão deixando Egghead. Então finalmente nós vamos ter aqui o final desse ar. Acredito que vai ser esse capítulo aqui para encerrar, porque os Gorosei já voltaram, a maioria, né? E o próximo capítulo já é ali uma transição desse arco para Elbaf. Também acredito que não vai ter uma demora muito longa de uma ilha para outra, o Oda não vai enrolar muito, e a gente já vai, depois do próximo capítulo, já vai estar em Egghead. Em Egghead não, em Elbaf. Assim acredito eu. Vemos um pouco do Joy Boy original, mas como uma silhueta, agora mais detalhada. Essa parte também é interessante porque quando vier essa parte for adaptada para o anime, a gente vai ver a silhueta do Joy Boy, mas o jeito dele, a forma como ele fala, porque vai ter ali o seu dublador e a gente vai ver mais características dele no anime. Por mais que no mangá não passe muito, porque tá na silhueta e ali a gente não tem como saber qual é a voz ou a entonação da voz do Joy Boy, tudo isso muda quando vai pro anime, porque o anime ele dá aquele plus, ele nos mostra verdadeiramente como é a essência do personagem, se assim eu posso dizer. E aí essa parte vai ser interessante quando ela for adaptada pro anime, vai ser muito interessante. Fim do capítulo, pausa na próxima semana. Pausa na próxima semana? Que isso? Pausa da Jump na próxima semana. Que isso, cara? Eu tava esperando aí dois capítulos seguidos de One Piece, mas essa semana passada foi pausa do próprio Oda, e na próxima semana vai ser pausa da revista inteira, então não vai ter mangá nenhum, de nenhum autor, e isso é muito ruim. Então vamos esperar. Quando vier spoilers completos, eu vou trazer aqui, e quando o capítulo inteiro sair, eu vou trazer as minhas opiniões sobre o capítulo, e espero que vocês voltem para assistir aqui no canal. Se você curtiu esse vídeo, tem alguma opinião, comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Então cliquem em um desses 2 vídeos aqui do meu canal secundário, e eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!